Bom dia, muita paz no Senhor Deus. Hoje nós vamos falar sobre os dois filhos, que é uma parábola escrita por Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Antes de começar, eu gostaria de esclarecer um lapso no vídeo passado em que eu estava falando sobre o batismo de João Batista e disse que João Batista batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um equívoco meu. João Batista batizava com a água e pregava o arrependimento. Claro que por trás disso estava a Santa Trindade, mas a Bíblia está definindo que é através da água e do arrependimento. Quando Jesus veio, ele passou a realizar o batismo através do Espírito Santo e do fogo. Vamos agora à leitura da parábola dos dois filhos, escrita por Mateus. Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E, mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Essa parábola, quando nós a lemos e nós respondemos sem pensar, a gente pode cair numa armadilha que Jesus estava colocando para esses sacerdotes e eles caíram. Veja aí que o primeiro filho, ele disse: Não quero, mas depois mudou de ideia. Ele não queria ir trabalhar na vinha, mas depois pensou bem: eu deveria fazer a vontade do meu pai, e aquela culpa, e acabou indo trabalhar na vinha. E daí o segundo filho foi rapidinho, disse: Sim, senhor, mas não foi. Aí é uma outra situação que a gente diz sim para tudo. Em oração a gente promete isso e aquilo, mas a gente acaba não fazendo. A gente acaba fazendo outra coisa. A gente está muito ocupado, tem muitos afazeres. A gente tem que pôr o pão na mesa. Mas veja que tudo que é de Deus tem que ser em primeiro lugar. Primeiro a gente deve fazer as coisas de Deus e depois as coisas do homem. Porque até parece que não faz sentido, mas faz, porque quando a gente começa a praticar isso, a gente vê que a nossa vida se transforma de uma maneira maravilhosa. E aí ele perguntou para esses sacerdotes: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sacerdotes rapidamente responderam: o primeiro. E daí veja a resposta de Jesus, foi muito estranha. Eu acho que eles nem entenderam, mas Jesus disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Mas o que é que quer dizer isso? Não é que Jesus os estava colocando para baixo, mas Jesus estava vendo a condição desses sacerdotes de uma maneira em que eles não revelavam a ninguém, mas só com o poder soberano de Jesus, Jesus via aquilo que estava dentro deles e também aquilo que estava para acontecer dentro da igreja. Porque nós falamos ontem que a igreja, ela se viu pressionada pelo povo, que foi uma adesão muito grande ao cristianismo durante o ministério de Jesus e após a sua morte.
como também o povo acreditava em João Batista, e esses sacerdotes estavam muito preocupados em falar algo que iria contra a opinião popular, porque eles perderiam devotos. E era isso exatamente que estava acontecendo. Os sacerdotes, para ajustar essa situação, eles passaram a dizer que eles estavam seguindo Jesus como uma solução para trazer de volta os fiéis para a igreja. Eles escolheram o primeiro, e o primeiro disse: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Como os sacerdotes estavam fazendo. Eles estavam dizendo não para Jesus, mas depois eles mudariam de ideia. Mas aí Jesus está falando, na verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Por que isso? O que é que vocês tiram disso? Prestem bem atenção nisso que Jesus está falando, porque esses mesmos sacerdotes são as pessoas que não conhecem a justiça de Deus. Eles negaram a João Batista e agora estavam negando a Jesus como Deus e também iria crucificá-lo. Veja que ironia aí. Dizer não quero, mas depois mudou de ideia, significa que não é algo que está genuinamente plantado dentro do coração deles, mas é uma manipulação, algo que vem por causa de algo. Não sabemos o motivo que esse filho mudou de ideia. Ele disse, não quero, e depois mudou de ideia. Foi medo do pai? Mas muitas vezes o filho faz algo para agradar o pai porque ele está com medo, mas não significa que ele está concordando com o pai, não é verdade? Seu pai diz para você, vai varrer o quintal, vai tirar aquelas folhas que estão lá amontoadas. Você não concorda porque você gostaria de fazer uma outra coisa. Mas não é verdade que, por respeito ao pai, você vai e faz? Sim, isso acontece com todos nós. Por respeito, a gente faz, mas Deus não quer que a gente faça nada por respeito, por favor a Ele, não. Deus quer que no nosso livre-arbítrio a gente o escolha sempre e o coloque sempre acima de todas as coisas, sem dúvida nenhuma. E essa resposta deveria ser desde o princípio sim, sem nenhuma sombra de dúvida, com todo o prazer, com toda a alegria do coração, servir ao Pai. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Vocês viram nesses versículos aí que Jesus está dizendo, através daquilo que João escreveu, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Esta vida, este mundo está cheio de pessoas que vivem com as mãos para cima, Senhor, Senhor, implorando isto e aquilo, mas eles nem sempre vão para o reino do céu. Por que isso? Porque é uma fé vazia, é uma fé oca. Falta continuidade, falta transformação, porque quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente tem que transformar em todos os sentidos. Se não há essa transformação, Deus não está nos apoiando naquilo que a gente está fazendo. Agora, alguém me mandou uma mensagem dizendo, mas Deus está em todo lugar. Como é que não está numa igreja que faz idolatria?
Veja que Deus realmente, Ele está em todo lugar, mas não significa que Ele está apoiando todas as coisas. Como o diabo também, ele está em todo lugar. Ele está tentando angariar quanto mais pessoas para o seguirem. Mas o que é que acontece? Tanto Deus como o diabo, ele só vai fazer sentido, só vai mudar algo em alguém, trazendo a desgraça ou a bênção, se essa pessoa estiver em conexão com ela. Porque se o diabo tentar alguém que está seguindo a Deus, ele pode fazer o que fizer, ele não vai conseguir derrubar essa pessoa. Porque a pessoa tem a proteção divina. Agora, se essa pessoa tem uma fé oca, com certeza ela estará à mercê das forças malignas. E aí diz, no dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos muitos milagres em Teu nome. Gente, isso é uma coisa muito séria. A pessoa, para expulsar o demônio em nome de Deus, ela tem que estar limpa. Ela tem que estar voltada para Deus, porque senão o próprio demônio vai usá-la para fazer isso. E o que acontece é que a pessoa tem a ilusão que naquele teatro ela está fazendo algo realmente significante para Deus, mas na realidade ela está servindo as forças trevosas. Não é que eu estou julgando ninguém, não, porque cada um sabe do seu interior. Cada um sabe até que ponto ele está fazendo algo de acordo com a palavra de Deus para alguém. Mas veja que certas seitas religiosas que faz aquele fuzuê, aquela coisa, aquela gritaria que está expulsando o demônio, mas por trás disso elas estão chamando aquelas pessoas que gostam do sensacionalismo, aquelas pessoas que estão também ligadas às forças trevosas. Nem sempre Deus está ali. Que dia é que nós vimos Jesus lá saltando, gritando, tendo esse tipo de comportamento para expulsar o demônio? Então, quando a gente vai analisar essas seitas, essas religiões, a gente tem que basear naquilo que Jesus fazia. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque os publicanos e as prostitutas eram discriminados pelos sacerdotes e eram pessoas discriminadas também pela sociedade judaica. Mas veja que os sacerdotes, eles eram hipócritas, porque eles pregavam algo maravilhoso lá nas igrejas, mas faziam o oposto, como estavam fazendo exatamente neste caso com Jesus. Os sacerdotes chegaram a crucificar Jesus, os líderes, não só os sacerdotes, mas também os líderes políticos da época, e uma multidão de pessoas. Eles crucificaram Jesus. Mas nós vemos também que muitos cobradores de impostos, muitas prostitutas, eles se arrependeram e voltaram para Jesus. É sobre isso que Jesus está falando, porque está registrado aí na Bíblia que Jesus comeu com os cobradores de impostos.
Jesus teve contato com prostitutas, com pessoas de qualquer classe social. Ele não fazia distinção. O que ele queria é que as pessoas arrependessem dos pecados e o seguissem. E o que é que significa seguir Jesus? Significa a gente adotá-lo como nosso Salvador, transformar a nossa vida e agir de acordo como ele agia. É o que eu estou falando do caso dessas seitas que fazem aquele carnaval para expulsar o demônio. Mas Jesus não fazia isso. Está escrito, João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Os sacerdotes não acreditaram em João Batista. Isso nós já falamos. Mas o que é mostrar o caminho da justiça? Lembrem-se que Jesus, eu mostrei na lista de ontem, um dos nomes de Jesus é de juiz. Por quê? Porque ele é um ser justo. E João Batista veio para anunciar, para preparar o povo para a vinda de Jesus Cristo. E a justiça vem através da gente aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. E o fato dele ser justo nos torna justos, porque ele morreu, ele nos salvou dos pecados, ele derramou o sangue por nós. Então, através do sangue do Cordeiro, nós somos justos. Agora, dizer isso, a gente está dizendo algo que é do fundo do coração. Não é um modismo popular que a gente vê hoje em dia, não canso de falar isso. É algo muito sério, é algo realmente voltado para a verdade, para a palavra de Deus, para a justiça de Deus. A gente vai começar a agir, ou pelo menos nos esforçar muito para agir de acordo como Jesus agia. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Voltando aí no tema da parábola, o pai disse, vá trabalhar hoje na vinha. O pai dando uma ordem ao filho. Então o primeiro filho disse, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Quando a gente diz não para o pai, significa que a gente não está aceitando aquilo que ele está nos dizendo, a gente está afastando dele. E daí, depois foi, que significa que mesmo que a pessoa, como esses sacerdotes, estão mergulhados na negação, não querem saber de Deus, não querem seguir, querem se deleitar nas coisas deste mundo. A oportunidade está lá para um dia eles sinceramente irem até Deus. Os sacerdotes, nós não sabemos, porque aquilo que nós vemos nas igrejas de hoje, não existe nenhuma 100% seguindo aquilo que Jesus queria. O que é que nós vamos tirar de tudo isso? É que só Jesus, que é o cabeça da igreja, ele pode consertar tudo isso, e é por isso que nós vamos ter um julgamento. E que eu coloquei lá para vocês, nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, a gente tem que analisar isso como uma pergunta de pai, do nosso pai para nós. Qual dos filhos que a gente quer ser? Eu espero que todos nós tenhamos um outro plano, não o plano desses dois filhos, porque o segundo filho disse sim, Senhor, mas não foi. Esse segundo filho pode também entrar a classe de muitos sacerdotes, de muitos pregadores que dizem sim, eu aceito Jesus como meu Salvador,
mas na realidade eles estão negando Jesus em outras maneiras. Eles não estão cumprindo com a palavra de Deus. Então, é melhor a gente ter uma terceira opção, que é aceitar Jesus como nosso Salvador e realmente, mas realmente do fundo do coração, recebê-lo em nosso coração, em nossa vida, em nossa casa, no nosso carro, em tudo que nós fizermos. A gente vai procurar ser como Jesus foi, honrado. E toda vez que a gente errar, a gente sabe que a gente pode sinceramente arrepender, pedir perdão e recomeçar. Glórias a Deus, maravilhoso, bondoso e justo, que nos dá sempre essa oportunidade. Um bom dia para todos vocês, que Jesus acrescente muita, mas muita verdade em nossa vida. Muita vontade de conhecer a sua palavra, muita vontade de transformar os nossos corações e nos tornarmos cristãos, verdadeiros cristãos, pessoas devotadas ao bem, ao amor ao próximo. Bom dia, muita paz.